começando mais um Resenha Banqueta, a sua revista eletrônica semanal que debate os principais assuntos de Nova Lima, de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e também do Brasil. Você de casa pode participar enviando sugestões e críticas pelo WhatsApp 319-8569-2926. Ao meu lado, sempre José Raimundo, que é colunista do jornal Cultura e Comércio e apresentador do programa Conexão Leão aqui da TV Banqueta. E também Ederson Lírio, o Betão, que é apresentador do programa Cultura Geral, ativista da causa animal, bacharel em Direito e também ativista da causa animal, já falei? Já falou. Bacharel, Direito e Servidor Público Municipal, concursado. Vamos começar, como sempre, pegando como base a edição desta semana do Jornal Impresso, a Banqueta de Notícias. José Raimundo, você que conhece do Riscado, o jornal relembrou as 3 escolas de samba de Nova Lima que já não estão mais na avenida, que é o Caicá, lá da queridíssima região do Boa Vista, o Império da Colina do Retiro, lá dos Miquelinos, e também a tradicionalíssima Monte Castelo. Olá, Fred, Betão, grande abraço a você que nos acompanha aqui pela TV Banqueta. Então, mais uma vez, o jornal, as suas jornalistas, Fred, foram certeiras, e mais uma vez a gente tem que reconhecer a competência desse jornal. A reportagem foi muito em cima de tudo que aconteceu nos carnavais de Nova Lima, desde a década de 70 até o final dos desfiles que aconteceram em meados de 90, né? Então ele conta ali aquela história bacana da Monte Castelo, principalmente, nos anos 70, nos anos 80, Monte Castelo que chegou a ser pentacampeã e naquela disputa acirrada com o Rosário. Aí veio o Caicá com uma força muito grande, chegou a ser campeão por 2 vezes. E a reportagem mostra bem a falta que faz para o nosso carnaval esse desfile de escola de samba do jeito que era. Nós tivemos um auge aí nesse período, principalmente nos anos 80, final dos anos 80, o auge dos desfiles em Nova Lima, com 5 escolas de samba. Ah, mas o tempo mudou, as comunidades não são as mesmas, as pessoas não ajudam mais. A gente entende, os velhos morreram, as pessoas mais antigas. Com a Monte Castelo mesmo aconteceu isso. A velha guarda da Monte Castelo, aqueles que ajudavam, a costureira, as pessoas que ajudavam a montar carro, as pessoas que ajudavam a escola no geral, foram falecendo e não aconteceu uma reposição. Agora, isso não impede que essa nova geração possa fazer. Prova disso é que a União do Morro. União do Morro está voltando. E o Rosário, que se manteve aí durante todos esses anos, é uma comunidade bastante unida, se organizou e não morreu durante todo esse tempo. E agora, União do Morro, de uns tempos para cá, de 2, 3 anos, parece, para cá, voltou aos desfiles e com muita dificuldade, mas impondo e conseguindo romper essa barreira. Eu estive lá nos ensaios, tenho ido nos ensaios do Rosário, também estive no ensaio da União do Morro. É muito importante, Fred, que as escolas possam se reunir e voltar. O Caicá, que é uma escola muito querida lá na região da Boa Vista, que é uma comunidade extremamente unida. O próprio Império da Colina, que é do maior bairro populacional de Nova Lima, que é o Retiro, né? Então falta a união desse pessoal aí. E a Monte Castelo, que talvez é que tenha a maior dificuldade, porque como a velha guarda da Monte Castelo acabou, a Monte Castelo não repôs. Ela não tem hoje uma turma que goste, que ame a Monte Castelo como amava. Mas ela tem a força do nome, ela tem a força da marca Monte Castelo, que é muito forte. Então, a reportagem foi muito em cima, muito bacana, gostei de ver, me relembrei os grandes carnavais de Nova Lima. A prefeitura agora está no seu esforço, está fazendo o que eu acho que é bom, porque eu desfilando, eu cheguei a desfilar na Avenida por 4 anos, os 4 anos que aconteceram na Avenida, e é outro desfile. Monte Castelo, você desfilou? Monte Castelo, 93, 94 até 96. Foram 4 desfiles na administração, parece que do Ronaldo, nessa época. Então, para quem desfila, é outra conversa, é outro papo, né? É uma pista reta, lisa, onde o folião, o componente da escola, o passista, o mestre-sala e porta-bandeira, a comissão de frente, a própria bateria, ele tem como fazer o seu trabalho de uma maneira mais tranquila.
Aí fica o pessoal, principalmente o pessoal do Rosário, reclama muito, porque gostava do desfile aqui na Santa Cruz, que é o centro histórico da cidade, mas a coisa evoluiu, precisa evoluir. Então, pelo que eu sinto, a prefeitura parece que está incentivando a volta dessas escolas e tomara que aconteça, porque vai enriquecer mais ainda o nosso carnaval. Betão, você se lembra de Caicá, Império da Colina e Monte Castelo? Demais. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que nos acompanham. Deixa um abraço querido para que nos acompanhem nas plataformas e também na televisão, né? Tanto aqui em Nova Lima, mas também na região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, Fred, para quem é de Belo Horizonte e não conhece o Carnaval de Nova Lima, aqui tem essa tradição e está voltando com muita força, né? Com esse olhar para as escolas de samba. Eu gostei muito da reportagem, da matéria, Fred, falando da homenagem do Morro Monte Castelo, né? Que foi ali a conquista dos expedicionários e tal. Eu acho que tudo isso remete a gente a uma nostalgia também, porque eu sou do Bonfim, né? Morei ali no Bonfim muitos anos, né? Mais de 25 anos morando ali na Arthur Bernardes. Você está no coração do Resplendor e do Monte Castelo. Exatamente. Só os tops, né? Top do futebol amador, top das escolas. E seu pai era do? Congado. Congado. Então, Nossa Senhora por do isso Rosário. nós somos Nova Lima Futebol Clube, né, Beto? Sem sombra de dúvida. E fazendo uma alusão aí também no Congado, né? Lá do Concórdia, né? Belo Horizonte, de Contagem também, que é muito bacana, muito bonito. Bom, voltando aqui à escola de samba, o Monte Castelo tem essas raízes, né? Por que eu acho que tem uma diferença entre Rosário e Monte Castelo? E não posso falar das outras escolas. Mas que o Rosário tinha uma... Eu entendi isso depois, tá, gente? Ele tinha mais um envolvimento da comunidade do que o Monte Castelo. O Monte Castelo era assim, você tinha uma parte ali do Bonfim que participava e tal, mas não era uma comunidade igual a do Rosário. A do Rosário juntava ali todas as pessoas, né? Eu conheço muita gente do Rosário e até hoje, né, tem isso como uma bandeira mesmo, assim, essa questão do morro, tinha essa questão de alusão a esse tipo de referência. Muita gente do samba morando no Rosário e tal. Então eu acho que também a corporação musical esqueci Sagrado Coração de Jesus e tudo está ali. Então tem raízes, né? E a gente tem que entender isso também, que tem culturas que elas vão perpassando e vai continuando. Então você tinha Herbert Eth, que era o poeta, com a mãe dele, que sempre miúda, sempre mexeu, e foi trazendo uma outra geração, ela veio de outra geração que deu uma inovada também. Então eu entendi que ali tinha um convívio mais de comunidade mesmo. Eu não sentia isso no Monte Castelo. Talvez tenha sido isso que tenha feito a Monte Castelo não ter essa identidade igual tinha ali na comunidade do Rosário. Mas eu lembro muito bem, eu cheguei a desfilar para você ter ideia, eu cheguei a desfilar no Carnaval pelo Império da Colina, né? Então não tinha muito, porque não tinha grana naquela época. Então, assim, o Rosário tinha essa coisa. Das pessoas que não tinham dinheiro também desfilavam, participavam da bateria, né? Que era diferente do Monte Castelo. Então, essas coisas ficam na história por isso que, às vezes, você tem um sentido assim, de comunidade maior numa escola de samba em detrimento à outra. Mas eu achei a matéria muito legal, o Caicá, né, que traz essa homenagem ao Vila Nova, o Império da Colina com os Otinha, né, os biquilinos ali em cima. Eu acho que o que ficou do Rosário ficou um aprendizado aí para que as outras escolas que tentem revitalizar, que está tentando voltar, trazer mais a comunidade do bairro para que abrace essa ideia e esse projeto de retorno das escolas de samba. Porque senão, ao longo do tempo, se for só dinheiro, ao longo do tempo perde. Quer falar, Zé? Não, só acrescentando o que falou o Betão, isso mesmo, Betão. O fato do Rosário estar vivo até hoje, a escola estar viva e muito viva, é exatamente a força da sua comunidade, a união da sua comunidade. Por isso que o Rosário, até hoje, sobrevive e sobrevive muito bem. O que faltou para as outras escolas, e vou citar aqui, nem falo da Monte Castelo, conforme você disse, sempre foi mais um grupo que trabalhava em cima, mas que faltava um pouco da união ali do pessoal do Bonfim. Mas talvez o Caicá, que é uma comunidade muito unida, a comunidade da Boa Vista,
e que, se tivesse a mesma força que está tendo o Rosário, estaria vivo até hoje. Era só para acrescentar isso. Nós estamos falando de Nova Lima, né? É para você de casa ter noção da importância que são as escolas que só Betão e Zé Raimundo gastaram 12 minutos para falar das escolas. Merecia um programa inteiro. Mas vamos lá. Eu quero falar também muito sobre as escolas. Primeiro, Caicá. É uma pena, né? O Caicá não está na ativa, porque é uma comunidade maravilhosa, muito unida. E a gente quer agradecer o Pelé. Nada melhor do que um Pelé falar conosco, né? Raiz, né? E eu fiquei tão satisfeito que tem um Pelézinho lá do terreiro, que Sim. é fonte nossa aqui, e é filho do Pelé. Não sabia, viu, Pelé? Um abraço para você. E a gente lembra de Marcinho lá do Caicá, Sim. aquela turma toda. Uma boa. Edson Mariano. Muita gente lá. Aí você tem o Império da Colina, como você disse, o Retiro, um dos bairros mais populosos, se não o mais populoso da nossa sede. Aí eu vou defender a quem eu tenho um apreço enorme, que é a família dos Otinhas, né? Império da Colina funcionava enquanto tinha os Otinhas. Tanto que o Ailton falava, ninguém pegou. Então se os Otinhas não pegar, aí todo mundo fala, os Otinhas estão no Retiro há 200 anos, mas estão no Retiro há 200 anos, lá tem campo bem cuidado, tem sede bem cuidado, então Escolinha. é um exemplo para ter noção da importância da família dos Otinhas. Porque enquanto o Otinha mexia, tinha escola de samba. Depois que eles cansaram, não tem escola de samba. Vamos falar do Monte Castelo. Monte Castelo, bacana demais, né? A fala da Andréia, né? Nada mais do que a Andréia, filha de Norma Félix, que foi a presidente pelo período mais vitorioso do Monte Castelo. Claro, sempre ao lado do Dércio. E eu acho que a dificuldade do Monte Castelo, Betão, que apesar é no centro, né? Então é muito espaçado. E gostaria também de falar do Morro, do União do Morro, né? Nós já falamos do Caicá, já falamos de Pedra da Colina e... União do Morro agora. Rosário e União do Morro. Caicá e Pedra da Colina, qual a outra que não tem mais? Falou, Monte Castelo. Monte Castelo, falei. Agora vou falar do União do Morro. União do Morro, Kaique voltou desde 2023 e aí vai uma crítica à comunidade e ao clube Morro Velho, não, vocês vão concordar comigo. É uma sugestão ao meu amigo Bitelo, presidente do Morro Velho, e a todos os diretores do Morro Velho. Todo mundo sabe, sede do banquete aqui no BNH, todo dia eu passo rumo ao Oswaldo Barbosa Pena 2, passo na porta do Morro Velho, está um ensaio lá. Ensaio pequeno, tá Kaique lá naquela luta, mais 2 ou 3. Gente, você tem do lado uma sede bem arrumada, um clube bem estruturado. Tradicional, né? O clube do Morro Velho deveria abraçar a escola. Inclusive como era no passado. Quem não se lembra, eu que tenho 45 anos de idade, quem não se lembra do desfile do União do Morro com Escurinho e Luizinho, 1987. O pessoal de casa não se lembra, principalmente os novalimenses, né? Mais novos, existia jurados que ficavam lá na Praça Bernardino de Lima. No prédio da prefeitura ali no hall. No hall. Existia apuração no Clube do Sindicato. Isso. Transmitido ao vivo pela Rádio Orilândia. Exatamente. Aí minhas pequenas lembranças, e também nem sei se lembrança ou história, o Zé Guedes era presidente do União do Morro, o diretor, com Gaspar, com muitas pessoas. E aí, nesse desfile, né, que foi maravilhoso, tinha uma bola, né? Uhum. O Zé Guedes ganhou o 3º lugar, a União do Morro, e jogou o troféu lá de cima da sede do sindicato. Mas teve uma razão, eu estava desfilando na escola nesse ano. A escola só não ganhou naquele ano exatamente por problema de tempo. Que passou muito tempo em função da Luizinho mas vamos lá. Curim. Então o União do Morro, acho que o Morro Velho, vocês aí deveriam... aí é que tá a questão da comunidade, Freixo. Porque tem coisas, você pode ter divergências lá, com o presidente da escola, mas na hora, você tem que pensar no futuro. A união, né? Pensar no futuro mesmo, porque isso é cultural, né? Isso vai ficar. Os presidentes, você fala muito isso aqui, vão passar. As instituições vão ficar, gente. E movimenta tanto o bairro, né, gente? É uma barraquinha, um pastel, uma cerveja. Aí eu dei o exemplo que eu passo todo dia ali no União do Morro. Aí um dia, reunião do Oswaldão na prefeitura, nós temos lá o Augusto, ex-presidente do Unidos do Rosário, saímos da prefeitura, fomos lá no ensaio do Rosário. Chegamos cedo, 5h30, 6 horas, 6 e pouco.
Ô, gente, impressionante. Chega um, chega outro, chega um, chega outro. Pastel, refri, cerveja, chega um, chega outro. É um envolvimento festa. da comunidade. Uma festa. Você pega a família ali do Alexandre Gurgel, que é carnavalesco, agora é o Breno presidente. Os Gurgel tudo mexendo, Caju, então o Marcinho. Então é uma comunidade que é uma escola que pode falar o que quiser, mas é uma escola que representa que serve de exemplo. Aí, para finalizar, viu, Eli? Se vocês de casa veem a matéria, vocês vão ver os sambas enredos de crítica ao Estado, ao Brasil, à cidade, como que isso faz falta. Deveria voltar às escolas de samba, sim, para ter essas críticas, para dar recados à população. E a Prefeitura de Nova Lima, o secretário Rafael, acerta em cheio em colocar o desfile na avenida. Parece que foi imposto. Não foi imposto, não interessa. Prefeitura, quando tem que ter positivo, é positivo. Vai ser na avenida e ponto final. E vai ser ótimo para as escolas. Vai dar visibilidade às escolas. E eu quero já adiantar para não falar que depois que aconteceu. Na minha opinião, é claro, é óbvio que pode haver um número menor de pessoas assistindo. Eu acho que pode haver isso. Pessoa que cai de cima, lá embaixo. Nova Lima tem essas coisas ainda, né, gente? Tem essas bobajadas. Tem essas bobajadas. Conversa com o comerciante ali da Benedito Valadares e conversa com o comerciante lá da Rua Santa Cruz. Pode ser que tenha um público menor, até porque a escola de samba, nós estamos relembrando, tem muito antigo. Muito antigo. Você vai ver um desfile, se sua filha desfilar, se um amigo seu desfilar. Então, é ponto a favor. Se ficar vazio, vai aumentando. E a prefeitura deveria também incentivar as escolas. Eu sei que tem dinheiro, acho que é 150 mil, mas durante o ano tem que fazer mais atividades. Por quê? O que precisa? Renovar. Oswaldão, nós temos uma equipe muito forte lá. Vamos para uma escola de samba? A turma ligada lá, a João Marcelo. Vão lá para o Monte Castelo? No Retiro ali, que tem um Claudinho, vereador, vão encampar o Império da Colina? Verdade. E por aí vai. Verdade. Falamos demais, né? Mas é bom demais falar do que a gente gosta e falar de carnaval é gostoso. Pertencimento, né? Num mundo tão difícil que nós vivemos, falar de carnaval é bom. De comunidade. Vamos lá, agora também no assunto de carnaval, rapidamente, viu, gente? Senão nós não vamos conseguir falar de tudo que nós planejamos. Teve uma matéria muito importante. Em Nova Lima, é característico o uso de lança-perfume e ou de loló. O loló é algo mais artesanal e o lança-perfume é algo um pouco mais caro. Mas nós trouxemos para você, em especial nova-limense, dizer que, apesar de ser muito utilizado durante o carnaval, é uma droga, faz mal e a pessoa pode ser até presa se a polícia pegar a pessoa utilizando. Não é isso, Betão? É isso aí. Tem que ter muito cuidado, né, gente? Porque, obviamente, todos nós já fomos jovens, todos nós já participamos de um monte de coisa, então a gente tem muito conselho para poder dar, né? Então, é pensar numa diversão mais tranquila e tal, e curtir o carnaval com muita responsabilidade. É isso aí. Vamos lá, Betão. Zé Raimundo. O loló eu praticamente até não conheci na minha época de juventude. Cheguei a conhecer a lança-perfume, cheguei até a fazer uso, como todo mundo fazia naquela época, mas de uma maneira muito moderada, né? A gente, naquele período, a gente era mais moderado. Hoje a turma é um pouco mais avançada. Falou bem aí, o Betão, é um perigo, não deixa de ser uma droga, e o uso constante e de maneira errada pode chegar até uma morte. A reportagem fala disso. Mais uma vez, a reportagem acertou. E principalmente o grande tchan é que quando a pessoa, para ir ter uma overdose, muitas das vezes não é que ela vai ter uma overdose do loló. Ela utilizou uma outra droga, uma outra bebida, álcool, e vai pro loló. E aí a mistura, né? Overdose. Essa mistura é muito preocupante. Trouxemos também, aí quero só repassar, o Veja Nova Lima, que é uma outra série do Jornal Banqueta, falando da Igreja do Bonfim. A Igreja do Bonfim, confere você no Jornal Banqueta, tem uma história bem legal. Ok, galera? Okay. Bacana demais, né? A Igreja do Bonfim é um marco na história da cidade. Que poderia ser, só esse detalhe, a gente sempre bate nessa tecla aqui,
ser melhor explorada turisticamente. Foi a pela primeira cidade, né? igreja aqui de Nova Lima. Pô, tem né? tudo para ser mais bem Poucas explorada. pessoas conhecem, ela fica meio escondidinha. Eu sou doido para que eles façam um circuito de igrejas aqui em Nova Lima, que é Exato. um patrimônio. Tem os tudo patrimônios para que a gente fazer, tem, né, E Betão? pode encerrar em Raposos, com a primeira matriz de Minas. Exato. Você E- pega a Raposa, você pega a matriz Nossa Senhora do Pilar, a igrejinha do Bonfim, a igreja do Rosário, são Se obras. vocês forem secretário de turismo um dia, me leva para a gente poder E a desenvolver um história projeto. da Igreja do Bonfim é muito entrelaçada. Aliás, a história de Nossa Senhora do Pilar, da igreja, é muito entrelaçada com a do Bonfim. Você de casa, leia. Para você ter ideia de tantos tesouros que a gente tem escondido, existe uma igrejinha também, uma gracinha, lá no fundão do Cascalho, que é de São São Sebastião. São Quando Sebastião. você fala do Bonfim que São está Sebastião. escondida, imagina São o Sebastião. São Sebastião. Poucas pessoas Quem cuida sabem lá disso. é o Ronaldo. Ronaldo, Né? cuida lá há Ronaldo, mais que de é 40 O anos. ministro da Eucaristia, ele cuida lá mais de da 40 Igreja de São anos. Sebastião. Um beijo para você, Tem uma Ronaldo. festa bonita em Doido janeiro. com a minha mãe, né? Ronaldo que mora ali do lado do Pretinho ali. Pretinho? Isso. Ronaldo está mais de 40 anos lá cuidando Pois da é, igreja, dando Legal. sua vida pela igreja. Inclusive, parece, salvo engano, ele continua com a tradição de Dadá de Divino. Lá nas festas do Divino é comemorado lá. Divino Espírito Santo é comemorado lá. Uma vez eu acho que eu até distribuí pão de divino lá. E tudo. Eu sempre compareço lá. Vou ver com na ele, de época da repente a festa gente de faz São um negócio na Sebastião. festa do Divino esse ano. A gente Legal, pode bacana. até revitalizar a ideia de... Faz uma matéria, Fred. Eu acho Bacana. legal para fazer a matéria de Dadá do Divino. Bacana. Vamos falar agora de política. Ontem, na quinta-feira, muito importante, um evento realizado, para se ter ideia, no Palácio da Liberdade. O prefeito de Nova Lima, João Marcelo, tomou posse como presidente da Grambel. Ele será o representante de 34 cidades que formam um grande colar metropolitano. Zé Raimundo, passo importante para o João Marcelo no seu futuro político e 2026 está logo ali. Importantíssimo, né, Fred? Para o João Marcelo, parabéns a ele por mais essa vitória, por mais essa conquista. Para a nossa cidade, para Nova Lima, importantíssimo que o nosso prefeito seja também o presidente da Grambel, que é uma entidade de suma importância para a região metropolitana. E a visibilidade do João Marcelo aumenta muito com essa presidência, como aconteceu com o Vitor Penito durante muito tempo, né? Foi presidente da Grambel. Então, parabéns a ele e é um fator extremamente positivo para ele, João Marcelo, e para nós, para Nova Lima em si, para a cidade, ter o prefeito da cidade como presidente da Grambel. Betão, sua opinião. Muito importante, né, para todos nós, né? Já é é quase que de praxe, né? Quando a pessoa tem uma visão mais ampla, né? Que a visão passa para além da Serra do Curral, ocupar esses espaços, né? Então está numa linha que já é consolidada para a prefeitura, que já veio consolidada na prefeitura de Nova Lima, e o prefeito de Nova Lima é sempre convidado para poder participar desses eventos, né? Só não participou quem não quis, né? Como prefeito. E a importância que tem ser um presidente da Grambel, de uma amiga e tal, é não só a visibilidade, mas consolidando ali como um protagonismo importante que a cidade tem na política da região metropolitana. Então, eu acho muito importante, eu acho que é muito válido. E não perca, semana que vem tem uma entrevista aí com o João no Cultura Geral. O João Marcelo, a gente não pode nem falar, a gente é um menino brilhante. Não, João Marcelo se tornou um político brilhante, firme, e mostra que para ser firme e para conquistar as coisas, você não precisa ser deselegante, ser ignorante. O João Marcelo vai seguindo seu caminho com muita educação, com muito brilhantismo e, ao mesmo tempo, também muito firme. Haja vista as mudanças recentes que têm acontecido na Prefeitura de Nova Lima, na organização da administração pública, na seriedade na gestão pública. Por exemplo, só 29% do orçamento da prefeitura é gasto com funcionalismo público. 28% da folha. O máximo é... 28% do orçamento. O máximo permitido... 52, né? Chega acima de 50, a gente pode errar o número, acima de 45, eu acho que sim. Uma conquista Não é importantíssima. 52. Mas, depois confere pra gente. Ou seja, e gestões anteriores, é importante, às vezes, olhar para o passado para a gente ter noção de valorizar o presente.
No passado, tinha que mandar embora porque estava lá em cima, estava batendo o teto que era permitido. E o João Marcelo foi eleito com 86% dos votos da população, sem precisar inchar a máquina pública. Então isso é muito importante sobre a administração do João Marcelo. E como eu disse, 2026 está logo ali. O João Marcelo foi eleito prefeito de Nova Lima. 2026, que é daqui a 2 anos, mas a eleição é daqui a um ano e pouco. 1 ano e meio. Faltam nomes no nosso estado de Minas Gerais, então o João Marcelo pode sim, não sei se ele vai confirmar, se ele já vai falar sobre isso, mas ele pode sim vir candidato a deputado estadual, deputado federal. Não estou falando que é o objetivo dele, estou falando, na minha opinião, o João Marcelo tem currículo, tem nome para ser candidato a estadual, federal, senador, vice-governador e até mesmo governador de Minas Gerais. O que é muito importante para a nossa cidade. Como o Vitor Penido foi também candidato a vice-governador na chapa de Hélio Costa, que por um fiozinho não conseguiu se eleger. Mas Deus sabe o que faz. Para aguentar Hélio Costa também ia ser bravo demais. 54%, tá? E era a urna... desculpa. Era a urna manual do Vitor. Sobre o teto do funcionalismo público... 50, pode chegar até 54%. João gasta 29%. E teve prefeito que tinha que mandar embora, que estava batendo lá em cima. E aí teve também vir o Vitor Penido para ajustar a casa. E esse prefeito que fez isso foi o Cássio Maiani. Vamos falar agora de um tema complicado, que é tema para o João Marcelo, principalmente enquanto presidente da Granbel, tentar solucionar. Zé Raimundo, na última terça ou segunda-feira, mais uma vez, um grande acidente na MG 030, envolvendo um ônibus da Saritur. O ônibus fazia a linha Belo Horizonte-Raposos, tombou em frente ao Colégio Santo Agostinho, na descida ali do Vale dos Cristais. A gente não sabe, não teve retorno ainda sobre o que causou esse tombamento, se foi agilidade do motorista para precaver alguma coisa. Graças a Deus, ninguém ficou gravemente ferido. Uma dezena de pessoas ficaram feridas, mas sem leves, né? Sem elementos leves. A pergunta que fica, duas, como que a gente faz para resolver a precariedade dos ônibus da Saritur, uma vez que o transporte intermunicipal, Belo Horizonte, Nova Lima, Raposa, Belo Horizonte, ou seja, entre cidades, é de responsabilidade do governo do estado. E principalmente, como resolver a questão da nossa estrada? Tem um acidente para tudo. O acidente foi 11 horas da noite, foi rebocar o ônibus 8 horas da manhã. O que você tem para falar sobre isso tudo, Zé Raimundo? São dois problemas sérios que nós temos aí e batemos neles há muitos anos, há muito tempo aqui nesse mesmo programa aqui, na nossa resenha. Primeiro, a precariedade da empresa que presta esse serviço aqui para a região, que é um absurdo, que é muito pior do que a anterior, que já era ruim, que era a Expresso Nova Limense, a gente reclamava, e hoje a gente tem saudade dela, porque a Saritur tem feito absurdos, não só aqui na região de Nova Lima, a reclamação é geral dessa empresa. Particularmente, eu continuo batendo na tecla. Mas é de responsabilidade do governo do Estado. Mas Nova Lima precisa ter um pouco mais de coragem, de peito, para chegar e dar soco na mesa e falar, olha, nós não queremos mais essa empresa aqui na cidade. Mas tem um contrato. Não quero saber, vamos cancelar o contrato, porque o serviço é muito ruim. Então, nós estamos batendo nessa tecla há muito tempo e ninguém resolve. Né? Tem aí, parece que o Wesley, estou vendo aí algumas chamadas dele aí nas redes sociais, falando que a Saritur está renovando a frota, vai ver não sei quantos carros novos. Tomara que venha, porque o que está aí está todo sucateado, pode ser que esse acidente tenha a ver com os ônibus que estão rodando. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é a nossa via única para Belo Horizonte, que qualquer acidente para tudo. E pode acontecer uma coisa pior, porque dependendo de um acidente, dependendo da paralisação, nós vamos parar uma cidade por um dia, 2 dias, como já esteve próximo de acontecer. Então nós precisamos urgentemente ter essa segunda via, que seria a estrada de Sabará, que parou de novo, né? Mais uma vez parou, os projetos estão aí, mas a coisa precisa acontecer. Então precisamos resolver isso com muita rapidez, porque a cada acidente, Fred, o drama é o mesmo. Quem precisa ir para Belo Horizonte, para retornar de lá para cá, é complicada a situação. Bertão, sua opinião.
eu penso o seguinte, primeira coisa, com relação à paralisação da estrada, eu acho que falta retorno naquela estrada ali, porque às vezes, por exemplo, se tivesse retorno, você poderia voltar, né? E voltar para Belo Horizonte, pegar a via de Macacos ali, pelo menos nesse primeiro momento seria uma alternativa, né? Segundo, eu vi pelo tempo, me parece, que o motorista falou que o carro perdeu o freio e ele jogou no barranco para evitar maiores problemas. E aí fica um questionamento, né? Fica um questionamento. Pelo menos eu conheci muita gente que trabalhou na Nova Alimentos naquela época que era ônibus para tudo e quanto é lado, era aquela confusão toda. E o ônibus até mais velho que esse que tem aí, e nunca tinha visto 2 ônibus, parece que foi 2 acidentes, um seguido do outro, viu, gente? Nunca tinha visto acontecer isso, perder freio naquela descida ali. Eu acho que isso é problema de manutenção, né? Os ônibus da Saritu, vou falar uma verdade, que é um chiqueiro, essa que é a realidade. Às vezes você entra no ônibus, está sujo, e eu penso que o Ministério Público tem que agir nesse sentido. Por quê? Tem denúncias lá, parece que tem parceiro, já me falaram, né? Que tem fonte que já me falou que eles não depositam o fundo de garantia dos funcionários, dos motoristas, então a gente tem que fazer esse papel aqui também, de fazer esse tipo de alerta. Problema de horário de trabalho, então assim, eu acho que o Ministério Público do Trabalho, principalmente, deveria agir. O sindicato dos transportes deveria fazer, que representa os trabalhadores, fazer essa denúncia no Ministério Público do Trabalho, para que haja uma fiscalização, uma investigação nessa empresa, né? E o Ministério Público deveria, sim, entrar nessa seara aí, já que tem essa condição desses ônibus. Os ônibus são precarizados, as pessoas entram dentro do ônibus, já que fica o poder municipal limitado, né, ao agir nesse sentido, então, como o Ministério Público tem jurisdição estadual, pode entrar sim, né, para fiscalizar, mas tem que ter uma entidade para poder fazer a denúncia, porque o Poder Judiciário só funciona quando há uma denúncia em cima para poder investigar. Então, eu acho que é muito importante que isso aconteça, que é uma vergonha que está acontecendo. Antes disso, né, eu acho que vocês já falaram demais sobre, mas eu gostaria de destacar, e aí em cima do que você falou, Zé, não interessa se é problema do Estado. Se não fizermos nada... Como não estamos fazendo? Mas há de fazer um elogio ao Abner. Foi o único vereador ou político dessa cidade, eu não vi o prefeito João Marcelo e não vi nenhum outro vereador fazer algo. Ele fez, denunciou no Ministério Público, foi lá no Estado, foi na Saritur, algo tem que ser feito. Não podemos ficar, é do Estado e de braços cruzados. Parabéns ao vereador Abner, que foi o único que está tentando fazer algo. Para se ter ideia, o jornal Banqueta, há alguns anos atrás, colocou quase a Câmara toda para andar no ônibus da Saritur. 6h30 da manhã, pegamos um ônibus ali na região das Cabeceiras e fomos até o BH Shop. Uhum. Para eles sentirem. E eu vou repetir, que foi a única vez que aquela turma andou de ônibus. Nunca mais eles voltaram. Mas pelo menos fizeram alguma coisa. Foi a única vez que você conseguiu colocar... Agora, gente, para o pessoal de casa entender, a Saritur, os donos da Saritur, são os mesmos que acham que o dinheiro compra tudo. São os mesmos que naquela época, pegando da Covid, que ainda não tinha chegado a vacina no Brasil, eles compraram a vacina e graças a Deus não, né? E a justiça divina fez com que a vacina que eles tomassem fosse de água, que uma enfermeira passou eles nos bicos. É a família Lessa, que são, vira e mexe, presidente do sindicato dos ônibus. Eles são muito poderosos, porque vira e mexe estão aí. Esses ônibus, que você fala que estão chegando para Nova Lima, são do dinheiro do acordo lá de Mariana. Uma verba foi para essas empresas. Então, ou seja, tem ajuda e o serviço continua dessa forma, mas são muito fortes, principalmente aí na capital mineira. Essa denúncia de não depositar o fundo de garantia é uma coisa séria. Seríssimo. Seríssima, né? Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho mais Resenha Banqueta. Dengue, zika,
chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. De volta com Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos de Nova Lima, do estado de Minas Gerais e do Brasil. E agora vamos falar da região metropolitana de Belo Horizonte. No último sábado, o governo estadual, comandado pelo senhor Romeu Zema, publicou um edital de concessão de rodovias aqui da região metropolitana de BH, ou seja, instalação de praças de pedágios. Para se ter ideia, além de Belo Horizonte, essas praças de pedágio, que são ao total 12 praças de pedágio, elas passam pelas cidades de Belo Horizonte, elas cortam, né, as cidades de Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa, Jaboticatubas, São José da Lapa, Confins, Aeroporto de Confins, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Moraes e Sete Lagoas. Você pode consultar nas redes sociais da TV Banqueta, que vai estar lá relacionadas quais são as praças certinhas e os preços do pedágio. Só para se ter ideia, entre Belo Horizonte e Vespasiano tem um pedágio de previsto, viu gente? Previsto no edital, que depois pode mudar até o leilão. De R$ 1,68, depois tem pedágio de R$ 5,04, e um que... Todos esses eu acho que pegam os Nova Limenses que a gente transita. Claro. Mas o que mais pega, por exemplo, vai existir pedágio para você ir de Nova Lima e de Belo Horizonte para o aeroporto de Confins. Inicialmente é no valor de R$ 3,54. O leilão desse lote está previsto para ser realizado no dia 13 de junho em São Paulo. Qual que é o argumento do governo do estado? Segundo o governo do estado, a concessão é para dar mais segurança e fluidez para os 124 quilômetros de rodovias, além de plantar uma série de serviços aos usuários. O contrato prevê que serão investidos cerca de 5 bilhões de reais pelos próximos 30 anos, além da duplicação de toda a MG 424, que liga BH Sete Lagoas. É a estrada antiga de Sete Lagoas, que agora tem aquela estrada que corta ali o Ceasa, além de novos contornos viários de Lagoa Santa, Matozinhos e Prudente de Moraes. 5 bilhões. Vamos lá. Betão, qual que é a sua opinião a respeito disso? Antes disso, Betão, para se ter ideia, nesta semana, um grupo de deputados, formado por 33 deputados, que conseguiu estar juntos. PSOL e PL, encabeçado pela Bela Gonçalves e pelo Bruno Engler, esses deputados criticaram o governo do estado e criaram uma PEC que proíbe a instalação de praças de pedágio nas estradas da região metropolitana de Belo Horizonte. Toda essa informação para você avaliar, Betão. Gente, isso é uma gozação com a gente. Isso é uma gozação. Por que não privatiza lá para o lado do norte de Minas, ali que está precisando? Né? As estradas estão... Você vai para o norte de Minas ali, Zé Raimundo que viaja mais constantemente aí. As estradas aí, as LMGs, né? As estradas, né? Que ligam aí o interior de Minas,
estão precisando, talvez nessas estradas precise, mas quer pegar o filé, a região metropolitana, que deveria esse comedor de banana com casca, em vez de resolver o problema da região metropolitana, fica conversando fiado aí nas redes sociais. Então tem que tirar o chapéu aí para a Bela Gonçalves e para o Bruno Engler, que encabeçaram essa PEC. E outra coisa, ele conseguiu fazer a coisa mais difícil, juntar PSOL com o PL, né? Para ver o absurdo, para a gente ter noção do absurdo que é uma proposta igual a essa, né? Vai para o interior. Eu não estava falando que estava cuidando das estradas do interior, e conversa fiada. A nossa estrada aqui, que deu dinheiro, tem que devolver o dinheiro da estrada de Sabará, que ele não devolveu até hoje, para o prefeito poder fazer a estrada aqui para resolver o problema da mobilidade urbana. Gente, é de uma hipocrisia que não tem tamanho. E outro dia eu vi jornalista defendendo isso em rádio, né? Que é um absurdo, uma rede de rádio dessa, do tamanho que é, defender uma proposta dessa para a região metropolitana. Defende para o interior, que está precisando, né? Do interior, dar jeito nessas estradas que ligam aí, que ligam as rodovias federais com as estaduais, né? Não é aqui, pegar o filé aqui, porque aqui, Fred, é muito simples. Todo mundo que rodar aqui no anel rodoviário, na região metropolitana, no colar metropolitano, vai pagar pedágio. Isso aqui é um mar de dinheiro, né? Aqui não precisa não, gente. Precisa do governo do estado resolver o problema do anel rodoviário, fazer o rodoanel, e uma estrada dessa de Matozinhos até o aeroporto de Confins, ele falar que não tem condição de fazer, gente? Ah, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Zé Raimundo. O absurdo, ele é muito maior do que você falou, Betão. Primeiro lugar, vou só consertar o que você disse aí, ele fez essa propaganda, e tem propagado, né, que está consertando as estradas de Minas Gerais, todas elas com pedágios caríssimos. Vou te dar um exemplo simples. Ele está cobrando um pedágio, Fred, que vai da BR-381, que vai Belo Horizonte a São Paulo, a rodovia federal, são 17 quilômetros até Varginha. Estou te dando exemplo, que é uma cidade importante do estado. E ele colocou uma praça de pedágio nessa estrada, nessa estradinha de 17 quilômetros, e cobra R$ 9,00 e tanto de pedágio. E da cidade de Pouso Alegre até Itajubá, que são 70 quilômetros mais ou menos, tem 2 pedágios de R$ 9,00, quase R$ 10,00. Então o governo do estado não está fazendo nada de especial, não. Ele tem cobrado pedágio aí pelo interior. Agora, falando na região metropolitana, o absurdo é total. Não existe uma razão para ele dizer que vai cobrar pedágio para as cidades da região metropolitana, se a estrada está ruim, e está, a estrada velha para Sete Lagoas, que passa por Matozinhos, pelo Leopoldo Matozinhos, Vespasiano antes, Prudente de Moraes, ela é uma estrada realmente ruim, com muitos caminhões de minério e coisa e tal. Isso é obrigação do Estado em arrumar aquela estrada. Isso é obrigação do Estado. Ele não tem que cobrar pedágio ali, e não tem que cobrar pedágio, o mais absurdo ainda, é cobrar pedágio para o aeroporto de Confins. Nós já temos um aeroporto aqui que é uma distância incrível. Você sair daqui de Nova Lima, por exemplo, para voar para Rio e São Paulo, vale mais a pena você ir de ônibus do que você ir lá no aeroporto de Confins, porque é longe para Dedéu, para ir, para voltar, trânsito 76 ruim. quilômetros. E é um absurdo total. Então, o governo Zema, mais uma vez, dá um tiro no pé, Fred. Mais uma vez, ele está completamente errado e enganado e fazendo bobagem atrás de bobagem. Parabéns, você falou bem. Parabéns ao Bruno Engles e a outra... Bela Gonçalves. E a Bela Gonçalves, pela ação. Parabéns a eles. E olha, o João Marcelo já pega um pepino grande na frente, né? Porque como presidente da Granbel, ele vai ter que tentar solucionar essa parada aí. Isso. Então já pegou rápido logo no início de cara, né? E é uma das perguntas que eu fiz aí na minha entrevista. Vamos lá, gente, rapidinho, minha opinião a respeito. Eu sou, em 90% dos casos, eu sou a favor da privatização. Não sou a favor da privatização, por exemplo, de uma CEMIG. Não, aliás, não vou entrar muitos detalhes, não. Mas 90% das privatizações eu sou a favor. Eu vou muito para o interior também. Você pegar uma estrada
para Curvelo, Montes Claros, está pedagiada, tem que ver que beleza. Tá uma beleza. Não sei se vocês aí de casa já passaram por estragar o carro numa estrada pedagiada. Aconteceu comigo há anos atrás, minhas meninas, 4, 6 anos, de noite, na estrada eu indo para Escarpas, meu carro parou. Canhotinho do pedágio, liguei na hora, me deixaram dentro da casa onde eu ia. Agora, o senhor Zema querer colocar pedágio na região metropolitana de Belo Horizonte, pelo amor de Deus, péssima, e quer ser ainda candidato a presidente da República. Discordo plenamente a respeito disso. Rapidamente também, informação exclusiva. Ontem estávamos na posse de João Marcelo. O governador Romeu Zema corre da TV Banqueta igual gato corre de cachorro, por causa da obra de Sabará. A gente chegar, segurança, né? Tem aqueles ponto, né? Foninho, papapá, popopum. Onde tem TV Banqueta, a gente já prejudica. Lá tinha Rádio Tatiaia, Record, Alterosa, Band, não dá entrevista, porque nós vamos perguntar sobre o estádio Sabará. Estava lá o secretário de Nova Lima. Falei, Marcelo, você vai me desculpar. Devolveu o dinheiro ou não devolveu? Aí, rapidamente, agradeceu o Marcelo, secretária dele, na hora passou mensagem. Até que, enfim, o Estado devolveu parte do dinheiro que Nova Lima enviou para a estrada de Sabará. Parte só. Parte. Mas tem que ser parte. Só que eu achei muito pouco, mas depois nós vamos fazer uma matéria específica. Dos 24,5 milhões enviados pela Prefeitura de Nova Lima para o Estado fazer a pavimentação da estrada de Nova Lima, foi devolvido apenas 9 milhões e 200 mil reais. Muito pouco. O resto ele vai querer privatizar. O resto ele fez uma prestação de contas para provar que gastou. Aí a prefeitura está analisando. E aí ele vai querer privatizar, né? Vamos lá, que a gente tem que falar rapidamente. Procuradoria-Geral da República denunciou Bolsonaro e mais 33 pessoas sobre atos contra o Estado. O famoso golpe. O Moraes, nosso querido Moraes, derrubou o sigilo das delações do Mauro Cid. Foi a PGR denunciar, o Moraes foi lá e liberou o sigilo e liberou as gravações. Zé Raimundo, de tudo que você viu das delações, dos vídeos publicados, da denúncia da PGR, qual que é a sua avaliação? Não, a gente tem falado aqui, essa perseguição vem de anos, de tempos, né, desde que o atual presidente Lula foi preso lá atrás, como ex-presidente, e depois foi solto. A perseguição ao Bolsonaro ela é evidente e vai acontecer até que ele seja preso. Não conseguiram ainda, mas possivelmente vão conseguir isso lá na frente. Agora, mais uma vez, a partir do momento que cai a popularidade do atual governo, e cai muito, a popularidade está em baixa, porque o país está em queda livre, com uma inflação altíssima, com uma desorganização total, o governo pífio, horroroso, aí vem esse fato. Então, eles jogam muito com esse fato. É o sistema, né, Fred? É o sistema. Então, tá normal. As delações do Mauro Cid, eu não vou aqui opinar, porque muitos falam que ele foi pressionado, mas ele está lá, está falando, está delatando, está mostrado aí. Então, não tem muito o que comentar, não. Não sei se ele foi pressionado, se ele está com medo, porque ele vai ser preso para diminuir a pena dele, enfim. Mas essa ação vem exatamente no momento em que o governo sofre a maior pressão de queda de popularidade, de avaliação. E não vai parar. Enquanto eles não prenderem Bolsonaro, vamos saber se eles vão realmente conseguir prender 30 e tantas pessoas, incluindo generais e ex-generais, enfim. Vamos ver até onde que vai isso aí. Ederson Lírio. Bom, o que eu tenho para falar nesse sentido, as instituições estão funcionando. Então, a delação premiada é o seguinte, quando foi na Lava Jato, aí a delação premiada valeu. Delação premiada, que contou com contribuição de juiz, que contou com contribuição de promotor, que o juiz falava para o promotor o que tinha que fazer, o promotor perguntava para o juiz.
Aí a delação premiada valeu. Agora a delação premiada do ajudante de ordem do presidente da República, que fazia todas as falcatruas e os negócios, não vale. É perseguição política, né? Gente, ele mesmo cavou a sepultura, ele mesmo cansou de dar declarações que ele era a favor de golpe de Estado, que ele era a favor de fazer tudo que ele está fazendo, que ele propôs. Gente, o estado de exceção é um negócio complicadíssimo. Você imagina que o sujeito mandou monitorar um ministro do STF, o presidente da República e o vice-presidente da República, gente. Isso não é brincadeira, não. Isso é terrorismo. Isso é tentativa de golpe de Estado mesmo. Então as pessoas têm que ser responsabilizadas, né? E a gente tem que dar todo o direito de contraditório e ampla defesa para as pessoas responderem dentro da sua capacidade, dentro da legalidade. O que eu posso falar é o seguinte: tem que respeitar o devido processo legal, tem que respeitar o contraditório e a ampla defesa. E outra coisa, culpado é só depois de transitado em julgado, né? Se tiver algum processo de prisão preventiva é porque está tentando interferir na condução das investigações. Fora disso, é depois de transitado em julgado. Eu não sei porque ele vai ficar chorando até quando, né? A ideia foi essa mesmo, só que borraram as calças, não conseguiram dar o golpe. Então, o que acontece? Vai ter que responder. Por quê? O Mauro Cid está passando todas as informações, a delação funciona, a pessoa fala, eles vão lá, pega a contraprova e, se encaixou, faz a denúncia. E aí eu acho que é isso que está acontecendo. Então, as instituições estão funcionando. Num Estado democrático de direito é assim. Se as instituições estão funcionando, ela vai para a investigação e vai materializando as provas. Eu acho que não tá longe daí. Minha opinião é o seguinte: antes de dar minha opinião, só quero dar uma dica para vocês aí. A grande mídia divulga parte dos vídeos. Eu sugiro você a pegar a primeira delação, o vídeo desde o início, para você de casa ver a pressão, você falou em borrar a calça, a pressão que o Moraes faz em cima do ajudante de ordens. Betão, eu também, quando eu vejo as delações do Mauro Cid, relembro muito da Lava Jato, não é? Mas tem uma diferença gigantesca. Enquanto esse está falando de golpe, o outro era dinheiro. Mas tem dinheiro aí também. Tem dinheiro aí também. Ó, que comparação, né? Tem dinheiro aí também. Que comparação. O outro era roubo, né? O outro era delação de falcatrua, de corrupção. Um ajudando o outro, de ordens. O outro que delatava, que falava que tinha roubo, é Palocci. Primeiro-ministro do governo Lula. Braço direito. Era Lula. Era simplesmente os donos das principais construtoras do Brasil. Odebrecht. Pô, era Sérgio Cabral julgando dinheiro na Baía de Guanabara. Poxa vida, é uma diferença enorme. Falando ao seu lado, que é bacharel em direito, todo crime é igual. Mas, pô, a grande diferença é essa. Um é golpe, o outro é falcatrua. Mas vai chegar lá, falcatruas. Pode esperar que vai chegar lá. Estão soltos. De reais. Estão todos soltos. É uma... Vai chegar. Essa é só a primeira etapa. A justiça brasileira soltou todos vai chegar lá. E soltaram todos eles. Vai chegar lá. Tem as joias aí ainda. Tem um monte de coisa aí. Do Rio de Janeiro lá, vai chegar lá. O Cabral tá solto. O ouro lá no Ministério. O Cabral tá solto. O ouro lá no Ministério da Educação. Um fala, o outro fala. Betão, você que é um jurista, o Cabral tá solto, Betão. Você sabe o que chama isso? Vício de processo. Por que tem que ser respeitado o devido processo legal? Tá tudo certo. Não, uma coisa não justifica a outra, não. Mas no direito penal, se você não seguir o devido processo legal, isso pode correr risco também de ter anulação. Pitaco final, 30 segundos. Pitaco final é o seguinte. O Cabral, o Zé Dirceu e o próprio presidente Lula estão soltos, gente. Essa é a justiça brasileira. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Ederson Lira. Pitaco final, gente. Para delírio de todos vocês e para tristeza de alguns outros aí, o PIB tem projeção de crescimento de 3,8%. Então o país está muito mal, né? Ficou aí tendo 1%, 0,5%, 0%. Salário mínimo não tinha correção nem nada. Teve governo aí que deu R$10 de aumento, né? Então vamos que vamos, né? E o governo está ruim, hein?
E o Pitaco não é para você que vai no supermercado, tá bom? Compra carne, Compra café compra a preço de carne. 1 quilo de café, 60 conto. Até a próxima semana com mais Resenha Banqueta.